E aí, moçada do segundo ano, tudo bem? Hoje eu tô com uma dúvida muito fácil de explicar, às vezes difícil de entender. Você já estava fazendo um café aqui em casa e eu observei o seguinte: eu peguei um copo de água, coloquei em cima do fogo e depois de um certo tempo, aquela água começou a ferver. Aí eu tenho uma seguinte preocupação, ou uma dúvida frequente. Por que a água ferve? Essa é a minha grande dúvida. Por que os líquidos fervem? Eu sei que tem espertinho, o Sadia é o primeiro. O Sadia levanta lá no fundo da cadeira e grita assim: Júlio, é porque a gente coloca no fogo. E quando a gente coloca no fogo, a gente aumenta a temperatura. Se isso fosse uma prova, eu ia dar só a metade da questão, porque não está totalmente correto. Aí eu vou mais além ainda. Vamos pensar o seguinte: coloquei minha água lá para ferver, eu ia fazer café. Aí de repente eu venho e joguei açúcar aqui dentro. Quando eu jogo o açúcar, a água, ela para de ferver, velho. Na hora, assim, do nada, parou de ferver. Eu falei, putz, grila. Como que a água parou de ferver? A água estava fervendo, joguei açúcar, parou de ferver. Por que isso acontece? Por que a água ferve? Por que ela para de ferver quando eu jogo açúcar? Aí eu fiquei curioso. Aí eu falei assim, vou fazer a mesma coisa, vou jogar sal. Jogar sal, eu acho que ela não vai parar de ferver, não. Aí a água estava fervendo, aí eu fui lá e joguei sal. Opa, joguei sal na água. De novo ela parou de ferver. Aí eu fiquei esperando um pouquinho, um certo tempo. Aí depois de um certo tempo ela passou a ferver de novo. Estranho demais isso daí. A água ferve, você joga alguma coisa lá dentro, ela para de ferver, depois ela volta a ferver de novo. Será que tudo está relacionado com a temperatura? Não. Não está relacionado somente com a temperatura. Eu sou honesto, a temperatura ela tem um grande papel na fervura ou na ebulição dos líquidos. Mas não é só a temperatura que influencia. Primeiro vamos entender como que os líquidos sofrem ebulição, ou como que os líquidos fervem. Imagina que nesse mesmo copinho lá, seja água pura. Água pura. Eu tenho uma bolinha lá dentro, e essa bolinha, ela tem uma coisa dentro dela, que são moléculas gasosas de água. E a gente sabe que todos os líquidos têm uma característica que é a pressão de vapor. Vamos imaginar que essa água esteja a 25 graus Celsius e a nível do mar. Então, nível do mar, 1 atm. Então, ela tem uma setinha aqui, que é um vetor de pressão de vapor. Esse vetor de pressão de vapor é uma força que vai tentar levar ele para cima e fazer com que ele exploda na superfície da água. Ou seja, ferver. Só que existe uma outra força muito maior aqui que não deixa essa água ferver. E essa força maior contra a superfície da água é chamada de pressão atmosférica. Então, para a água ferver, olha para você ver o tamanhozinho da pressão de vapor. Olha o tamanho da pressão atmosférica. Você acha que essa pressão de vapor tem como romper essa superfície e ser maior do que a pressão atmosférica? Não. Então, para qualquer líquido ferver, o que é importante? É a temperatura? Não. O importante, olha, a pressão atmosférica, vou representar ela por PA, viu? E a pressão de vapor por PV. O importante é que a pressão de vapor seja igual à pressão atmosférica. Isso que faz um líquido ferver.
Se eu falar com vocês que eu tenho como ferver uma água gelada, vocês vão falar, ah, Júlio, você está mentindo. Tem não, lógico que não, isso não existe. Tem como a gente ferver uma água gelada. Se eu conseguir igualar a pressão de vapor com a pressão atmosférica, ele ferve. Para a gente entender um pouquinho o que é essa pressão atmosférica, imagina o planeta Terra aqui, olha, a superfície do planeta Terra. Ao redor dele tem uma camada atmosférica. Então, tem uma camada de gás entre a superfície até lá algumas centenas ou dezenas de metros acima de nós. E esse gás que está acima de nós, ele pesa. Ele tem um peso, ele tem uma massa. E essa massa é o que a gente chama de pressão atmosférica. Se a gente está a nível do mar, vamos imaginar que, olha, o mar e a praia. Os banhistas lá na praia, bonitinho. Na praia tem que ter guarda-sol, né? O guarda-sol. Eu aprendi a desenhar com o advogado Paloma, do Igorzismo. Então, meu desenho é bem fidedigno. Isso aqui é a praia. Se está na praia, está a nível do mar. Teoricamente, seria um dos pontos, ou ponto que a gente considera como o ponto inicial para qualquer coisa que a gente vai falar em relação à altitude. Então, a gente pode falar que a altitude é o nível do mar, a altitude é 0. Só que aí passa a praia e começa a ter os morros. Pompéu, por exemplo, está a 700 metros acima do nível do mar. Ou seja, se eu pegar Pompéu e levar até no Rio de Janeiro numa projeção em 3D, a gente vai ver que Pompéu está a 700 metros acima do Rio de Janeiro. Se eu pegar o Morro Doce, por exemplo, olha, aqui o Morro Doce. Morro Doce é a região de Pompéu onde é mais alto. Morro Doce deve estar a 800 metros acima do nível do mar. E assim por diante. Então a gente vai começando a ter altitudes maiores do que a do nível do mar. O que isso é importante? Que a pressão atmosférica, a nível do mar, ela é em torno de 760 milímetros de mercúrio. Quando eu vou para Pompéu, lá é mais alto do que o nível do mar. Pompéu deve ser 700 milímetros de mercúrio. Morro Doce, 650 milímetros de mercúrio. Ou seja, quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica. Se menor é a pressão atmosférica, menor é a temperatura de ebulição. Então, temperatura de ebulição e pressão atmosféricas estão diretamente proporcional. Já a pressão atmosférica e a altitude é inversamente proporcional. Quanto mais alto a gente está, menor é a pressão atmosférica. Vocês falam assim, Júlio, mas isso é uma coisa muito doida. Não. A nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. Pompéu está acima do nível do mar, maior altitude, menor pressão atmosférica, menor temperatura de ebulição. Será que a água em Pompéu ferve a 100 graus? Não ferve. Ferve lá a 98 graus. E lá no Morro Doce? 97 graus. E assim por diante. Tem regiões do planeta, igual o Monte Everest, se eu não me engano, a água lá ferve a 65 graus Celsius. Por quê? Lá tem uma altitude de 8.600 metros. É o ponto mais alto do planeta. Então, a pressão atmosférica é muito pequena. Se a pressão atmosférica é muito pequena, a água vai ter uma temperatura de ebulição extremamente baixa. Só que a gente tem uma forma da gente burlar isso daí. Igual, Pompéu, a temperatura de ebulição é 98 graus Celsius. Será que eu consigo ferver uma água aí a 105 graus? Consigo. Como que você consegue se nem a nível do mar ela não ferve a 105? A nível do mar talvez ela ferve a 110. Por quê? Porque eu posso criar, burlar aqueles efeitos
crioscópicos que os líquidos têm. Então, eu vou criar um efeito chamado de ebuloscopia. E o que é ebuloscopia? É adicionar um soluto não volátil aumentando a quantidade de matéria dissolvida na solução e aumento a temperatura de ebulição. Por que eu aumentei a temperatura de ebulição? Porque eu diminuí a minha pressão de vapor. Aí eu diminuo a pressão de vapor, eu vou ter que gastar mais energia para ela chegar à pressão atmosférica. Então, toda vez que eu quero que um líquido seja mais quente do que realmente ele pode ferver, eu começo a colocar o soluto não volátil. Quanto mais soluto não volátil, maior é a temperatura de ebulição. Para não esquecer, quanto mais doce o café, mais quente ele vai ser, porque maior vai ser a temperatura para ele sofrer ebulição. Falando nisso daí, eu lembrei de uma historinha muito legal que aconteceu comigo. História real do Júlio. Era uma vez, Júlio, professor, estava de boa lá na casa dele, sem fazer nada, tranquilo, quieto. Aí de repente começou chuva, raio, vento, e muita água caindo. E Júlio correu para dentro da casinha do Júlio, porque Júlio ficou com medo daquela chuva, é óbvio. Mas o problema não foi a chuva, o problema é que tinha uma árvore na porta da casa do Júlio. E essa árvore caiu um galho. E o galho caiu em cima do padrão da rede elétrica e arrebentou o fio aqui. Então, ficou Júlio sem eletricidade. E a gente viver sem eletricidade, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: nossa, acabou Netflix, acabou a internet. Mas não. O que eu sentia mais falta, com a falta de energia, era um bom banho quente. Faltava isso daqui, para mim faltava tudo. Eu ia falar que sou igual gato que não gosta de água gelada, mas realmente eu sou um gato e não gosto de água gelada, entendeu? A trocadilha, foi uma piadinha. Os espertos entendem. Mas tudo bem. Aí eu chamei a pessoal da CEMIG, porque eu vi que caiu em cima do padrão. O pessoal da CEMIG, eles têm um serviço bom, eu gosto do pessoal, sempre bem atendido. Demorou mais ou menos uns 2 dias, eles foram lá. Aí eles descobriram que tinha arrebentado na parte de dentro, na parte interna, e que o serviço era de eletricista. Eletricista é uma outra profissão que eu adoro, eu amo. Eu tenho o Olivério, meu ex-aluno, gente boa demais. Não, o Tiago, que fez a parte elétrica da minha casa aqui, o cara bom de serviço, só é demorado, eles demoram um pouquinho, demoram 1, 2, 3 semanas. A última vez que o Thiago veio aqui, eu tinha me dado um filhotinho de cachorro. Quando ele voltou aqui para fazer o serviço que eu tinha que fazer de novo, o cachorro já tinha dado cria já. Mas eu gosto do serviço deles, eles são bons de serviço. E isso não é uma afronta aos eletricistas. É porque eu sei que eles têm uma demanda de serviço muito grande. Então eu vou colocar aqui mais 3 dias para o eletricista chegar. Então, ao total, 5 dias sem energia. Ou seja, 5 dias sem banho. Mas eu não aguentei. Eu esforcei. Meu tio Dulce, me ensinou o seguinte: Júlio, quando você não vai tomar banho, você deita e não embrulha, que aí não fede muito. Porque quando nós vamos para a roça e não tem banheiro, geralmente é isso que eles faziam. Mas eu não aguentei não. Eu fiquei 1 dia sem banho.
No segundo dia, eu já vi uma necessidade muito grande de tomar banho. Eu falei, não dou conta mais. Começou a aparecer aqueles mosquitinhos ao redor do Júlio. Aqueles mosquitinhos chatos. E Júlio falou assim, não, Júlio tem que tomar banho. Aí a mãe do Júlio, foi ensinar a Júlio a tomar banho. Ele falou assim, não, pega uma bacia, esquenta uma panela de água, joga na bacia água quente, vem com água fria e completa. O Júlio foi fazer a mesma coisa que a mãe dele. Só que tem uma diferença muito grande. Júlio, uma vasilhinha dessa daqui lava o corpo da mamãe todinho, sem problema nenhuma. A água que dela estava fervendo a 98 graus, ela dissolvia com mais 2 vasilhinhas aqui e tomava banho tranquilo. Essa mesma vasilhinha não lavava nem os braços e os pés de Júlio. Mas Júlio teve uma ideia brilhante. Júlio pensou o seguinte, vou jogar sal na água. E eu peguei 2 pacotes de sal e joguei na água. Essa água que ferveu a 98 devia estar fervendo lá por 110 graus Celsius. Muito mais quente do que o normal. Então, em vez de eu dissolver com 2 outras vasilhas, eu dissolvi essa água com 4 vasilhas de água fria. Aí eu consegui tomar banho normalmente. E eu ainda tive uma vantagem. Além de aumentar o volume de água, eu ainda tomei um banho salgado. Você já ouviu falar que o sal conserva? Pois é, conservou a minha beleza, tá vendo? Então, essa parte de ebuloscopia, ela é uma parte fundamental para a gente entender como é que os líquidos fervem e como é que podemos alterar a temperatura de ebulição de um líquido. Tranquilo? Espero que vocês consigam fazer as atividades da apostila. Tiver dúvida, me chamem.